Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Gabriel Marini, aluno da GrowDev, e eu vou falar um pouquinho para você sobre os sistemas operacionais e as diferenças entre o Linux e o Windows. Então, o sistema operacional ele é um programa ou um conjunto de programas onde a função é gerenciar os recursos do sistema, fornecendo uma interface entre o computador e o usuário. Então, fundamentalmente, um sistema operacional é um software que pode ser o Linux, Windows, Android, Mac, Unix, entre outros. E ele não se resume só naquilo que os olhos conseguem ver ou que consegue interagir. Em outras palavras, ele é um programa que conversa diretamente com o hardware da sua máquina. E também o sistema operacional ele assegura que os programas funcionem corretamente. Então, qual a função do sistema operacional? O sistema operacional ele surgiu para intermediar o diálogo entre a máquina e a pessoa programadora. Então, assim, a gente não vai precisar se preocupar tanto em administrar todos os recursos manualmente, como, por exemplo, ter que deslocar um espaço específico na memória de determinada variável. Então, muitas vezes, o sistema operacional ele é considerado um software de base por fornecer suporte às aplicações. Então, ele vai funcionar como uma interface entre a aplicação e as rotinas de IES com o hardware. Ou seja, ele vai ser preciso ter um sistema que faça essa conversa, e é nesse campo que o sistema operacional ele atua. As principais funções de um sistema operacional. Em resumo, se a gente for elencar quais são as três principais objetivos do sistema operacional, a gente pode citar as três principais funções, que a primeira é funcionar como uma ponte entre a aplicação na camada do usuário e hardware. A segunda, gerenciar os recursos de um sistema complexo, como por exemplo, quando você executa vários programas ao mesmo tempo. Na realidade, é o seu sistema operacional que troca em frações de segundos o programa é processado pela unidade central de processamento. E terceiro é promover serviços e facilidades para a execução de programas, como o gerenciamento de processos, controles de entrada e saída, manipulação de arquivos, comunicação entre processos e segurança. Esses serviços eles permitem escrever aplicações de forma mais eficientes, aproveitando as funcionalidades oferecidas pelo sistema operacional. Tipos e estruturas de sistemas operacionais. Então, assim como existem dispositivos diferentes, também há tipos de sistemas operacionais específicos, com estruturas que se encaixam bem melhor em determinados computadores. Essas formas distintas de processamento do sistema operacional estão divididas em monoprogramada e multiprogramada. Então, algumas formas de processamento. A monoprogramada é um único programa na máquina, exemplo, embarcados. E a multiprogramada, ela é eficiente e apresenta vários programas dentro de um sistema. Exemplo, Linux, Windows, Unix. E é através da chamada de sistemas, system calls, que executamos ou interrompemos os processos. Um exemplo é a chamada mkdir no terminal, que cria um novo diretório, né? E é interessante observarmos também algumas estruturas que já foram implementadas na prática, que são elas. É o sistema monolítico, né? E as máquinas virtuais. Então a gente pode destacar esses dois. O sistema monolítico ele possui o modo núcleo e o modo usuário, que é o sistema é escrito com uma coleção de rotinas ligada a um único grande programa binário executável. Um exemplo desses sistemas operacionais é o Linux, Unix, Windows. Já nas máquinas virtuais é basicamente a virtualização de outro sistema dentro do sistema operacional, possuindo uma camada limiar que torna isso possível. Exemplo, a máquina virtual Java. Então, quais os sistemas operacionais mais usados? E em 2022, a Stack Overflow ela realizou uma pesquisa abrangente, na qual uma das perguntas feitas era: qual é o sistema operacional principal em que você trabalha? Nessa pesquisa realizada, o Windows ali, como mostra o gráfico, ele se destacou como um sistema operacional mais amplamente adotado entre os desenvolvedores e desenvolvedoras, tanto para fins pessoais quanto profissionais. Além disso, constatou-se que os sistemas operacionais com base em Linux registraram uma popularidade superior ao Mac. E para o Windows, 62,33% responderam que optam por uso pessoal e 48,82% para uso profissional. Já o Linux, 40,23% para uso pessoal e 39,89% profissional. Então, o Windows, como resulta as pesquisas, ele é normalmente escolhido para um uso pessoal devido à familiaridade,
prévia das pessoas usuárias, sendo o sistema operacional padrão na maioria dos dispositivos. E aí algumas diferenças entre o Windows e Linux. Então no Linux nós temos um código aberto. No Windows ele é um código que ele é proprietário da Microsoft. Então é um pago no caso. No Linux tem a flexibilidade, que é possível encontrar uma distribuição Linux otimizada para o que o usuário realmente precisa. Já no Windows, menos flexibilidade, que no máximo há uma versão para usuários comuns e outra para o servidor. O Linux, gratuito para uso pessoal e comercial, como eu tinha falado antes, e no Windows requer licença paga para uso comercial. No Linux, suporte a hardware menos amplo, mas está cada vez mais compatível. Já no Windows, um suporte a hardware mais amplo. A segurança no Linux menos vulnerável ao ataque de vírus e no Windows mais suscetível ao ataque de vírus devido a grande número de usuários. Então, algumas diferenças aí entre Linux e Windows. Então, o que a gente pode definir? Que o Linux ele pode ser alterado por qualquer pessoa. Tem uma imensa quantidade de programadores que acabam desenvolvendo correções para erros encontrados, muito mais rápido que o Windows, que é um sistema fechado e apenas alguns programadores da Microsoft têm acesso. Porém, as correções do Windows elas estão menos sujeitas a falhas devido aos vários testes que eles fazem. Tá, mas qual que é o sistema operacional melhor para usar? Então, ele depende. Os devs geralmente eles preferem o Linux por causa da sua flexibilidade de alterar tudo e pela comunidade que é extremamente grande. E os editores de vídeo, imagem, eles ficam com o Windows. É isso. Muito obrigado.